Tudo bem, nós estamos aqui para compartilhar o nosso momento de célula com os tickets. Quem são os tickets? É a palavra em inglês para passagem. Passagem. A gente acredita que os adolescentes não são adolescentes. A gente acredita que eles são adultos em formação. A partir dos 13 anos, você entra numa fase de treinamento, mas já é uma fase adulta. Depois eu falo mais sobre isso, viu, Pedro? Eu quero compartilhar com vocês hoje a história de Zaqueu. Lucas 19, a partir do verso 1. Vocês conhecem a história de Zaqueu? Não. Mais ou menos, né? A história de Zaqueu é o seguinte: imagina um fiscal da Receita Federal. Ele cobrava imposto dos outros? Ele cobrava imposto dos outros. Teste aqui. Isso. É como que se fosse um cobrador de impostos, alguém que trabalha com toda a fiscalização ali na Receita Federal atualmente, e a gente acredita que não tem tanta corrupção assim nesse meio, né? Ok. Mas imagina, ele ficou curioso de saber quem era esse Jesus. Quem era esse Jesus que todo mundo falava, mesmo ele sendo rico, de posse, trabalhando numa posição interessante, ele faz uma coisa inusitada. O que foi a coisa inusitada que ele fez? Ele subiu no monte, numa figueira. Isso, numa árvore. Para ver Jesus passar. Agora presta atenção. Olha que coisa inusitada. Imagina um homem rico, atualmente, subir numa árvore para ver um outro homem. É estranho, sim ou não? Ele ia comprar para meter o pé da fila e ele passar ali. Não é verdade? Ele ia comprar o acesso. Mas aqui já está uma coisa interessante que Zaqueu viveu, que a gente já consegue aprender e eu já vou aplicar daqui a pouquinho. Ele calculou, viu lá na frente e disse assim, ele vai passar por aqui. Então ele não só subiu na árvore. Ele tinha um objetivo, ele quer saber como que ele... Ele criou uma estratégia. Então agora eu quero que vocês fiquem com essa história em mente e a gente vai começar a fazer algumas aplicações aqui. Você algum dia já teve vontade de ver alguém, de alcançar um objetivo ou qualquer coisa do tipo? Sim. Sim ou não? Sim. Você já ouviu falar em alguma coisa assim, chamada de estratégia? Sim. Alguém aqui já fez as coisas sem pensar? Já. Já, não já? Conseguiu o que queria? De vez em quando. Às vezes dá certo, né? E às vezes dá errado, sim ou não? A maioria. Qual é a probabilidade de dar certo se você planejar? Maior. Maior. Ou seja, a primeira aplicação que eu quero fazer é que Zaqueu, diante da dificuldade dele, qual era a dificuldade dele? Altura. Ao invés de reclamar porque ele era baixinho, ele criou uma estratégia para se sobrepor a respeito da multidão. Ah, eu sou baixinho, mas se eu subir na árvore eu fico mais alto que todo mundo. Não deixe as suas dificuldades atrapalharem os seus objetivos. Ao invés de paralisar dizendo assim, eu sou baixinho, eu sou fraquinho, eu sou criança, eu sou adolescente, eu sou isso, eu sou aquilo, você cria estratégia para você ter o que você gostaria de ter. A outra coisa que eu acho interessante é que quando Zaqueu subiu nessa árvore, foi quem que chamou quem? Foi Jesus que chamou ele. Mas não era ele que queria ver Jesus? Sim. E por que Jesus chama ele? Porque ele chamou a atenção na árvore. Tá num lugar Por causa que ele foi diferente. Ele fez algo diferente, ele chamou a atenção. Você quer chamar a atenção de Jesus? Para de fazer o que os amiguinhos da escola faz, que é pecado. Seja diferente. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? Zaqueu estava no alto ou no baixo? Alto. Quando Jesus passou, o que Jesus fez? Mandou ele descer. Porque os lugares altos só fazem sentido se Jesus estiver lá. Não faz sentido a gente ter sucesso, estar nos lugares altos, mas Jesus não está lá. Então nós oramos e cremos numa geração que cresce, que amadurece, que rentabiliza, que ganha almas, que faz a vontade de Jesus. Mas se você estiver vivendo sucesso e Jesus não estiver lá, vale mais a pena descer. Vale mais a pena se humilhar, vale mais a pena buscar o Senhor. E aí, ele desce e eu encontrei uma base bíblica para me convidar para almoçar na casa das pessoas. Jesus falou assim, desce Zaqueu, que eu vou cear na sua casa. Não foi Zaqueu que chamou ele. Fico pensando, Jesus parece que foi um pouco intrometido, né? Alguém aqui já se convidou para ir comer na casa de alguém? Eu não.
Todo domingo. Você foi bíblico, fica tranquilo. Vou voltar aqui. A ideia é que Jesus então chama Zaqueu e fala, eu vou almoçar na sua casa. O que acontece quando eles chegam na casa? O Zaqueu, ele... Primeiro é Zaqueu que fala? Não lembro. Não, tudo bem, ele conta fala- o que você lembra. Que vai dar metade dos bens deles por pobres. E se ele roubou de alguém, ele vai dar Isso. 4 vezes a mais pra pessoa. Olha que coisa interessante. Jesus só chegou na casa. Jesus não pediu para ele entregar nada, tá? Jesus não pediu nada. Só a presença de Jesus já fez ele compartilhar e ser generoso. Quando nós temos Jesus, nós sempre seremos generosos. Quando Jesus nos constrange com a presença dele, a gente entende que mais bem-aventurado é dar do que receber. E é tão interessante que ele fala que se eu roubei, eu também vou restituir. Mas a ideia principal no início é dizer assim, ó, não, eu vou compartilhar metade dos meus bens. Sabe uma coisa que eu quero trazer para a gente pensar e finalizar? A Bíblia fala que, aqui no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. De quem que é essa história que a gente acabou de ler? Você acabou de falar? De quem que é a história que a gente acabou de ler? Zaqueu. Não é de Zaqueu. Essa é a nossa história. Nós é que estávamos perdidos. Jesus veio para buscar e salvar o Alexandre. Jesus veio para buscar e salvar a Sara, a Rebeca, a Vanessa, a Ana, o Enzo e o Pedro. Zaqueu, na verdade, é a simbologia, representa eu e você. Então é uma história verdadeira, sim ou não? Sim. Mas nós é que somos o Zaqueu da história. Alguém pode dizer, mas pô, eu não tenho a riqueza de Zaqueu. Quem sabe porque você não tem a generosidade dele. Então essa história não é uma história de riqueza de Zaqueu. Essa é uma história do homem pecador perdido que precisava ser salvo. Vou conversar um pouco sobre isso. O que você aprende com a história de Zaqueu além daquilo que a gente já falou hoje? Vai? A gente tem que ter estratégia. Ter estratégia. Se você se diferenciar dos outros, você chamar mais atenção, você consegue ser mais... Como é que... não importante, mas... Ser atrativo, você chama Mais a visto, atenção de Jesus? É isso que você tá falando? mais diferente dos outros. Tipo assim, os seus amigos estão fazendo alguma coisa de muito errado. E daí você vai para outro caminho diferente. Não faz isso porque sabe que é errado. Você tá seguindo mais o caminho de Deus do que eles. Isso ser diferente melhora seu espírito pro Senhor. Amém. Você fica bem com Deus. Sim. E vocês, o que vocês A aprendem? gente pode ser generoso sem querer sem querer receber algo em troca. Ser generoso não é espontânea vontade, alguma coisa assim. Tá, voluntariamente. Isso. E você, Aninha? Passa aí pra ela. Tá pensando? Quer falar, Vanessa? Pai, eu acho que a gente pode se manter generoso mesmo tendo muito dinheiro. Ok, isso é uma aplicação. Ser generoso com pouco e com Vocês perceberam que a questão central desse texto não é só necessariamente o Zaqueu e a generosidade, mas é Jesus alcançar Zaqueu. Zaqueu, eu tenho muita coisa que eu poderia falar, mas basicamente Zaqueu era um homem malquisto pela sociedade. Que era Cobrador. chamado de pecador. Isso. Pecador, cobrador de impostos, é como aquele que cobrava além do que deveria. Então Zaqueu não era um homem bem visto pela sociedade. Jesus está mostrando o seguinte, ó, independente da sua índole, do mal que você faz ou de quem você é, eu estou disposto a ir ao seu encontro para te salvar. Resumindo, não é uma história de Zaqueu só. Na verdade, é a história de Jesus salvando a humanidade. É a história de Jesus salvando pessoas como eu e você. Eu quero, na verdade, trazer esse encorajamento. A gente precisa transformar os nossos desafios em estratégia para a gente poder ver Jesus. Você se disser assim, mas eu vim para a escola e aí eu tive prova e aí eu fui... meu dia foi corrido, eu nem leio a Bíblia. Não só dar desculpa e se vitimizar. Não só. É criar estratégia em meio às nossas dificuldades. Tem alguma pergunta ainda sobre isso? Não mesmo? Então tá bom. Pode dar um fim no vídeo.